Oi, gente, agora a gente vai falar sobre ângulos. A ideia de ângulo é uma ideia simples. O que é o ângulo? Quando você tem duas retas, imagina essa reta aqui, imagina essa reta aqui. Você coloca elas saindo de um mesmo ponto. Esse ponto aqui vai ser chamado de vértice. Aí, você vai formar dois ângulos. Vai ter uma área interna e uma área externa. Normalmente, quando a gente fala de ângulo, a gente está falando dessa quantidade, dessa abertura entre essas duas retas, ok? Então, assim, quando a gente fala de ângulo, se ele não avisar, ele pode falar o ângulo do lado de fora das duas retas. Aí ele vai estar falando desse. Mas se ele não falar nada, ele está falando do menor ângulo, tá? Normalmente a gente não fica especificando toda hora qual ângulo a gente vai usar. A gente tem uma convenção. Então, vai ser qual ângulo? Esse ângulo aqui, ok? E aí, o ângulo já vem com uma ideia que a gente usa o tempo todo, que é assim, todo mundo já ouviu, 180 graus no skate, sei lá. Deu uma virada na vida de 180 graus, rodou 360 graus, o carro rodou na pista 360 graus. Então, você já tem uma ideia na vida normal sobre o que seja ângulo, né? Então, quando a gente pega uma reta aqui e outra reta, aqui ó, eu vou andando, tá vendo? Vou andando. Aqui seria 90 graus. Aí eu continuo andando. Aqui ó, seria 180 graus, tá vendo? Aí eu continuo andando. Eita, gambiarra! Aí aqui, ó, daqui até aqui seria 270. Se ele não falasse nada, eu ia pegar esse aqui de baixo, que é 90. Aí eu continuo andando, chego em 360. Aí, vou desenhar aqui um pouquinho, ó. Então, assim, a gente tem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus também pode ser representado com esse quadradinho e esse pontinho no meio. Aí depois a gente tem um ângulo. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo reto. Aí depois tem esse ângulo aqui, ó, que é chamado 180 graus, que é chamado de ângulo raso. Depois tem esse ângulo aqui. Aí olha que eu não vou marcar o de dentro, eu vou fazer isso aqui, ó. Que seria 270 graus. E depois a gente teria a volta completa. Seria daqui até aqui, ó. Que seria 360 graus. Então, às vezes, e o que seria um ângulo? Você tem isso aqui, isso aqui é o ângulo. E esse ponto aqui é o vértice. Né? Um pontinho aqui. O vértice é um ponto, tá? Normalmente, então tem esses nomes aqui, ângulo reto, ângulo raso, que eles são muito usados. E depois tem alguns nomes que nós vamos falar, que é ângulo agudo e ângulo obtuso, que nós vamos falar ainda. Mas esses dois nomes aqui vocês têm que decorar e entender a ideia do ângulo andando, né? Então, uma coisa que eu queria comentar com vocês é a medida para ângulo. Se eu for medir esse pauzinho aqui, esse canudo, eu vou medir. Posso medir em centímetros esse canudo? Posso. Posso medir em milímetros esse canudo? Posso. Posso medir em polegadas? Televisão é medida em polegadas. É a polegada de outra pessoa, mas é a ideia de uma polegada. Posso. Então, tem várias unidades de medida para eu medir esse tamanho. A unidade de medida para medir um ângulo é graus. Então, como é que a gente faz? Então, aqui, ó, a gente fala 90 e coloca aqui, ó. E essa bolinha aqui representa os graus. Então, 90 graus é a unidade de medida. É tipo centímetros, tipo milímetros, tá? Então, essa bolinha significa que você está medindo o ângulo.
Tem também uma medida, não está na hora, mas eu só queria falar com vocês que existe outro jeito de medir o ângulo. Qual que é o outro jeito de medir ângulo? Chama radianos. Lá na frente vocês vão ver que você pode medir tudo usando uma volta inteira, seria 2π radiano, tá? É outra unidade de medida. Eu só queria que vocês soubessem que tem mais de um tipo, mais de uma maneira de você medir ângulo, tá? Igual tem centímetro, milímetro. Eu posso medir esse canudo aqui em quilômetros? Posso. Vai dar 0,0000 alguma coisa, vai ter aquele monte de zero. Mas tá certo? Tá, eu posso medir em quilômetros também. Então, ângulo você pode medir de algumas maneiras. E a que a gente vai usar é essa unidade de medida, que é a ideia de graus. Então, se você fosse fazer uma prova, qualquer coisa que você for fazer, se você está falando de ângulo, você tem que colocar a bolinha. Do mesmo jeito, você está falando de reta. Aí você vai falar 10 centímetros. Esse centímetros no lugar é a mesma coisa da ideia do grau para ângulo. Fechou? Aí, gente, a gente tem essas ideias aqui, ó. Isso tudo aqui a gente falou que é ângulo, a gente falou ângulo reto, ângulo rado, ângulo de 270, ângulo de 360, uma volta inteira. Alguns exercícios, eles falam assim, meia volta. O que seria meia volta? Seria 180 graus, né? Que seria uma volta inteira dividido por 2, tá? E aí tem dois tipos de ângulo, dois nomes que a gente usa muito, que é ângulo agudo e ângulo obtuso. Aí, eu coloquei eles até de cor diferente para você enxergar uma coisa. Esses aqui são ângulos fixos. Vou tirar esse aqui de cima, que é fixo. Se fala 90 graus, você está falando de quê? De um trem assim, ó. Tipo esse aqui, ó. 90 graus, ó. 90 graus. Tipo seu braço aqui, ó. 90 graus. Você não pode mudar. Você falou ângulo reto, é 90 graus. Agora, ângulo agudo e ângulo obtuso, vocês estão falando de vários ângulos. Ângulo agudo é qualquer ângulo entre 0 graus e 90 graus. Então, isso é um ângulo agudo. Isso aqui é um ângulo agudo. Isso aqui, ó, quase 90, ó. 90 seria aqui. Eu vou desmanchar esse 90 aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Isso aqui é agudo também, porque é um pouquinho menor que 90. Então, qualquer ângulo se o ângulo está entre 90 graus e 0 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Eu lembro assim, nada a ver, tá, gente? Isso é coisa da minha cabeça, é um método só para gravar. Agudo, agulha. A agulha não é fininha? Então é o ângulo fininho. É tipo a ponta da flecha. A ponta da flecha não é fininha? É o ângulo que é fininho. Aí, ângulo obtuso. Ângulo obtuso é qualquer ângulo que passa de 90 e não chega em 180. Então, o 180 seria aqui, tá vendo? Então, ele não chegou em 180. Então, é esse ângulo aqui, ó. Ou esse ângulo aqui, ó. O 90 seria aqui. Aí, ele passou um pouquinho. Só um pouquinho, tá vendo? Ele também é um ângulo obtuso. Então, ângulo obtuso e ângulo agudo não é um ângulo só. Não tem uma medida. Você sabe que o ângulo agudo está entre 0 e 90 graus. O ângulo obtuso está entre 90 graus e 180 graus. O ângulo obtuso está entre 90 graus e 180 graus. Ok? Então, o ângulo obtuso pode ser qualquer ângulo entre essas medidas. O ângulo agudo, qualquer ângulo entre 0 e 90. Fechou?